Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na tela da sua televisão e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Cor de pele, tipo de cabelo, crenças, culturas, origens. Será que somos realmente todos iguais? Claro que não, mas a diferença assusta e leva a julgamento, discriminação, exclusão e até tortura. O preconceito de raça no Brasil é secular e remete aos primeiros habitantes das Américas, os indígenas, e aos negros, livres na África, mas que aqui se tornaram escravos. Antes da legislação contra o racismo, houve muito sofrimento, perseguição e mortes. Tudo isso alimentado pelo preconceito e intolerância. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todos os lugares, todas as áreas, todas as classes. Ela falou que não tinha que pedir desculpa pra gente da minha cor, pra gente dessa raça ruim. Uma atitude baseada na convicção da superioridade de determinadas raças pelas características físicas, étnicas, religiosas, culturais e sociais. Esta é a definição do racismo. Embora não se tenha como comprovar a superioridade de uma raça sobre outra, pessoas em todo o mundo foram vítimas daqueles que se julgavam superiores. Num país, Brasil, que a maioria é negra, né? O segundo país no mundo, depois da África, que a sua população, a maioria é negra, por que há tratamento diferenciado? Jacira é de uma família grande. São 7 irmãos. O pai era motorista e a mãe doméstica. E no Rio de Janeiro, onde nasceu e passou a infância, viveu a discriminação racial e social. E o que gera primeiro dentro de você o sentimento é de violência, é de revidar, não é? É de se esconder, se excluir, sempre colocando para você a responsabilidade e não você sendo ser humano, querendo os direitos iguais, exigindo essas oportunidades iguais. Como você se sentia naquela época? É sempre preterida. Jacira cresceu e mudou-se para Brasília. Na década de 70, trabalhava com informática e foi convidada com um grupo de colegas para trabalhar num órgão do alto escalão do governo. Mas a oportunidade profissional gratificante se tornou a experiência que marcou a vida dela. Nesse grupo tinham mais de negros. Tinha eu, única mulher negra, tinha outros colegas negros, homens negros. No decorrer desse trabalho, nessa função que eu estava, tudo estava maravilhoso, vamos se dizer, né? Salário melhor, mas ali eu senti perfeitamente que quando você ascende socialmente, a discriminação aumenta. Você fica visada no sentido, opa, você é uma ameaça. As pessoas tinham noção de que estavam praticando um preconceito racial. Mas eu acho também que, apesar de ter noção, eles achavam que talvez isso fosse normal, já que o negro ainda era visto como uma mercadoria. Você sempre vê na mídia o negro em condição de subalternidade. O racismo é um problema muito sério em vários países do mundo. Historicamente, ele aparece como uma forma de justificar o domínio de determinados povos sobre outro. O que ficou visível no período da escravidão, colonialismo e nos genocídios ao longo da história. Na época da descoberta do Brasil, os índios foram discriminados pelos colonizadores. Séculos depois, foram os imigrantes em menor intensidade.
mas nada se compara ao período da escravatura, onde os negros foram as principais vítimas. Desde o início do século XX, organizações negras buscavam por respeito e direito à cidadania. Mas somente em 1951 foi criada a primeira lei de combate ao preconceito racial, que ficou conhecida como a Lei Afonso Arinos. Ela surge no momento que eu entendo particularmente que já é o momento em que há a ressonância dessas reivindicações, a evidência dessas reivindicações. Então, de lá para cá, nós só tivemos o aprimoramento da legislação de combate ao racismo. Até a edição dessa lei Afonso Arinos, não havia uma lei que defendesse os direitos dos negros com relação à não discriminação racial. Né? A lei, sim, é que foi um marco. Sempre que se toca nesse assunto, a população negra fala, esse problema é seu, é você que tá, isso é viagem sua, isso não existe. Ô neguinho, ô nota fiscal de carvoeiro, ou não sei o quê, no futebol, a gente sempre vê. Então tá todo mundo junto e misturado, o macaco o tempo todo. A Lei 1390, conhecida como Afonso Arinos, promulgada em 3 de julho de 1951 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, proibia a discriminação racial no Brasil. Foi o primeiro Código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos preconceituosos de raça e cor da pele. Para esta advogada, a medida deixou a desejar. Menor potencial ofensivo. Não era uma coisa grave, não tinha a gravidade de um crime. 4 décadas depois, o Brasil voltou a discutir o preconceito racial. A Constituição abriu caminho para uma legislação mais rigorosa. O que eu acho importante é entender que a partir do momento que o racismo se torna um crime inafiançável, ou seja, não tem como você pagar fiança e responder o processo em liberdade, isso aumenta, né, o peso da penalidade e certamente inibe, né, a prática do agressor. A Constituição trouxe para nós esse conceito, esse reconhecimento, esse conceito de que todos são iguais. Se todos são iguais, não pode, perante a lei, sem qualquer distinção, seja de raça, de cor, de credo, enfim, não pode haver discriminação. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com a criação das leis antirracismo, hoje os brasileiros estão mais receptivos às diferenças e já admitem o próprio preconceito. Mesmo assim, o racismo está enraizado na nossa cultura e quebrar as correntes históricas não é fácil. Mas um brasileiro teve papel fundamental nessa luta. Olhe à sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem emoções que determinam reações involuntárias em cada pessoa. Emoções que a gente nem percebe, mas estão ali. Geram avaliações, julgamentos, preconceitos.
É a velha hipocrisia humana, né? Da qual eu não estou imune. Você, em algum momento na sua vida, já foi preconceituoso? Já? Quando? Todo tempo. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Datafolha mostrou que no país, 91% dos brasileiros reconhecem a existência do preconceito no Brasil. No entanto, apenas 3% dos entrevistados se julgavam preconceituosos. O preconceito pode ser expresso de várias formas. No Brasil, o mais antigo é o preconceito racial. E na luta contra essa prática gerada pelo ódio, surgem líderes que marcaram gerações. Abdias do Nascimento, brasileiro, escritor, professor, político, negro. O fundador da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro morreu lutando pela igualdade racial. Eu nasci no exílio. Para mim não foi um Brasil independente, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci escravo. Abdias foi o cara que me mostrou que eu sou racista. E essa mudança, essa é a semente que brotava em cada um daqueles que convivia com ele. Abdias sentiu na pele os efeitos da própria pele. Destemido, inspirou pessoas. De Abdias para frente, toda a minha atuação profissional mudou, todo o foco do meu trabalho mudou, todas as minhas decisões mudaram, meu casting muda, tudo muda. A seleção da minha equipe muda, porque em cada uma dessas instâncias é preciso agir, é preciso estar atento, é preciso estar trabalhando para que algo de novo aconteça, para que a gente consiga alcançar essa igualdade que é muito bonita de se pregar, mas muito difícil de se praticar. Deputado e depois senador, Abdias do Nascimento fez ecoar aqui no Congresso Nacional a voz de um povo que não se cala. Povo que encontrou nele o principal aliado nas últimas décadas do século passado. Abdias sugeriu muitas propostas que não foram aceitas. Mesmo assim, ele não desistiu. Um importante reconhecimento veio com a elaboração da Constituição Federal de 1988. Está estabelecido no artigo 5º que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, que não perde a validade, e também está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O artigo 5º ele transforma o crime de racismo em um crime imprescritível e inafiançável. Há discussões sobre a questão da imprescritibilidade, etc., mas bem ou mal, o que a Constituição fez foi elevar a um patamar muito mais alto do que uma lei ordinária, né, e dar como norte do Estado brasileiro a proibição de qualquer tipo de discriminação. E, nesse caso específico, discriminações raciais ou étnicas. Como consequência, no ano seguinte foi criada a Lei 7.716 de 89. Considerada um expressivo avanço jurídico e político, a denominada Lei K.O. veio para suprir as falhas que foram deixadas pela Lei Afonso Arinos e inovou ao caracterizar qualquer prática de racismo como crime. Interessante na Lei K.O. é que, nesse contexto, para ficar de acordo com a Constituição, ela traz condutas que são realmente, do ponto de vista criminal, condutas que levam a você não levar em consideração a prescrição. São condutas que atingem toda a coletividade. Então, são condutas de impedir a ascensão funcional, impedir acesso de pessoas, promover as práticas de racismo contra a coletividade. Outra inovação da Lei K.O. foi a previsão do crime de injúria racial. Passaram a surgir mais registros e ocorrências policiais e, consequentemente, processos criminais. Surgiu também uma dúvida que persiste em diversos casos que chegam à justiça. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Que na injúria racial, o objetivo é atingir um indivíduo especificamente. Quando nós falamos de racismo, nós estamos ampliando a quem nós queremos ofender. Então, quando se fala de racismo, nós falamos de grupos de pessoas, né, independentemente que estão ligadas, seja pela religião, pela etnia, por uma origem comum. Mas o debate não para por aí. Muitos acreditam que somente a população negra é vítima de racismo.
Mas a própria Constituição diz que a prática engloba, além de cor, qualquer tipo de raça, etnia, religião e também origem. Na verdade, não há raças definidas, distintas ou diferenciadas no mundo. Existe apenas a raça humana, com seus contrastes naturais, superficiais de aparência, cercados de costumes e tradições diversificadas. Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento considerado como um dos mais polêmicos da maior corte do país. O julgamento terminou em 17 de setembro de 2003, durou 9 meses e analisou o pedido de habeas corpus do autor Siegfried Ellwanger, que publicou livros com conteúdo antissemita. A maioria dos ministros entendeu que a prática de racismo também abrange a discriminação contra os judeus, obedecendo o que diz a Constituição. À época, o autor foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão. O próprio Supremo Tribunal Federal se deparou com uma dificuldade muito grande de definir, porque os livros que estavam sendo colocados como prova da prática de racismo eram livros que, em tese, estariam disseminando ideias antissemitas. Então se discutiu se os judeus seriam uma raça, seriam uma etnia, o que seria. E eu acho que talvez o mais importante voto, assim, ou talvez o pequeno trecho mais importante que eu poderia destacar aqui, é no voto do ministro Celso de Mello, quando ele fala só existe uma raça, que é a raça humana. Mesmo com o avanço das leis e elaboração de importantes documentos, o racismo ainda é uma realidade cruel no país. E é aí que entra o Estado. Não se basta somente combater o racismo, mas é necessário promover a igualdade racial também. Porque num país no qual 51%, quase 52% da população é negra, ela se assume como negra, não é possível que esses indicadores não se revertam para o mundo do trabalho, para o mundo da educação. Morto em 2011, Abdias do Nascimento foi um mártir na luta de mais de 100 milhões de negros que hoje vivem no Brasil. Unidos a eles, outros tantos cidadãos espalhados em aldeias, igrejas, terreiros, sinagogas, vítimas da intolerância e do ódio dos que se dizem humanos. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Constituição garantiu o direito de igualdade, mas a realidade continua a mostrar os horrores vividos pela sombra da desigualdade. Casos de racismo e intolerância ainda fazem parte do dia a dia de brasileiros que sentem na pele o peso da discriminação. O que você pode? Você não pode nada. Seu bugre, seu paraguaio, seu boliviano. Advogado e preto igual você e merda é a mesma coisa, foi o que ela falou. Que antigamente eu era xingado de judeu. Quando a pessoa me diz que eu sou uma macaca, ela está dizendo que eu não sou um ser humano. Somos os perseguidos e a tristeza é muito grande dentro de nós.
As imagens são de um passado que não passou. Os depoimentos gravados para este programa fazem parte de um presente que estas pessoas jamais vão esquecer. Resultado de uma história de perseguição, de humilhação. São negros, índios, judeus, religiosos, testemunhos que mais parecem ser de 500 anos atrás, quando o negro era escravo, o índio era morto. O que antes era normal e até mesmo permitido, hoje seria crime hediondo. Mas será que acontecimentos daquela magnitude não trariam consequências? Quais a gente sente? Quais a gente vê? É muito dolorido, eu fico com vontade, assim, sabe que é vontade de largar tudo, assim, você passa a não acreditar em certas coisas, assim, dói muito. Somos incluídos e chamados de minoria, e é essa minoria que tem mão de obra, essa minoria que é a resistência, inclusive, do Brasil, é a resistência nacional, e ninguém quer ver essa minoria. Imagine essa cena, uma sala de aula de uma escola pública e nela 4 alunos negros e um professor racista. Uma rotina de ofensas e xingamentos explícitos, uma história de constrangimento e humilhação. Quem conta pra gente é um dos alunos, Vasley, que está aqui comigo. Vasley, quanto tempo durou tudo isso? 6 meses. E como é que era o comportamento do professor? Ele deixava os alunos, principalmente os negros, em situações extremamente vexatórias. Que tipo de situações você pode falar? Ele virava e falava que os alunos negros olhavam pra gente, falava, olha, vocês aí que tiver com odor, eu vou trazer desodorante para vocês, entendeu? O que vocês vão ser? Não vão ser nada. A filha de Isabela foi perseguida pelos colegas da turma durante 2 anos. Um detalhe assusta. Quando tudo começou, ela tinha apenas 4 anos de idade. Bom, a minha filha, quando ela começou a estudar, logo quando ela começou, ela conheceu uma coleguinha que ela gostava muito dessa coleguinha. E essa coleguinha disse que ela não era amiga dela, que não gostava dela porque ela era feia, né? Porque ela era feia porque ela era preta. E só as menininhas brancas, só as crianças brancas que eram bonitas. E as negras não, as pretas não eram bonitas. E daí eu conversei com a professora, falei o que aconteceu, ela disse que ia conversar com os pais dela, mas mesmo assim isso não mudou. Não melhorou, porque depois de um ano, passou um ano, eu pedi para trocar ela de turma, para não colocar com a mesma coleguinha. Aconteceu dela ficar com a mesma coleguinha dela, e nisso a coleguinha virar e falar que eu vou fazer uma festa de aniversário, mas eu não vou te convidar, porque você é preta. Ela ficou muito triste, ela ficou muito abalada com isso. Mandela mesmo falava, a criança não nasce com racismo, ela não tem essa coisa de discriminar outra pessoa. Então a gente tem que ser de berço. Entendeu? A gente tem que começar ali, na criança. O corpo agora com roupa traz as pinturas que Newton era acostumado a fazer quando morava no Mato Grosso do Sul, na aldeia dos Terena. Como ele diz, já faz tempo que veio para a cidade grande, mora há 11 anos em Brasília. Do Pantanal ficaram lembranças, algumas boas, outras traumatizantes. A partir do momento que a gente nasceu na aldeia, cresceu na aldeia, viveu na aldeia, quando criança, a gente sofria esse problema de preconceito. A gente foi tratado com racismo mesmo dentro de sala de aula, com os colegas, no meio dos professores. Eu chorava, porque era criança, era pequeno, que quando me chamavam de bugre, que é um termo muito pejorativo para a gente, que quer dizer vagabundo, a gente era rotulado dessa forma, vagabundo, cachaceiro, pessoas que não queriam nada, queriam invadir terra. E quando a intolerância é religiosa? Eu era xingado de judeu. Quer dizer que então o próprio nome judeu era como se fosse um xingamento. Há outras religiões que o desejo delas é apenas querer nos abafar, é apenas querer nos tirar de circulação. O racismo adoece e nós não podemos permitir isso. Sou uma mulher preta, sou uma mulher negra, mas sou uma mulher de força, de coragem.
O racismo institucional, ele não pode nos prejudicar, principalmente a nossa religiosidade. Se a discriminação já destrói a autoestima de quem é vítima do ódio, o descaso das autoridades desencoraja, amedronta. Eu cheguei à delegacia com a minha esposa, estava lotada a delegacia. O delegado, os agentes, um viraram para o outro e falaram: ah, mas você acha isso racismo? E se eu te chamar de macaco, você acha isso racismo? Aí o outro virou e falou: ah, eu não, os dois eram brancos. Aí eles falaram: não, isso aí não vai dar em nada não, Ângela, é melhor você deixar isso quieto, a gente tem muita coisa para resolver e isso aí não vai dar em nada. Na justiça, o caso de Wesley foi arquivado por falta de provas. Certos da impunidade, muitos nem procuram seus direitos. Resolvi que eu não vou atrás, não vai resolver. Sabe aquele riso de humilhação? De te humilhar, né? De deboche e ver que você está sozinha? É isso que a gente se sente sozinha, desamparada. O que eu vou fazer? E se eu morrer? Ou muito medo de morrer. Anseios, medos, emoções, memórias estão presentes nas formas como a gente percebe, aprende e constrói o preconceito. Saber disso é o primeiro passo para vencê-lo. A gente precisa sair da fase da negação. Sim, somos racistas. E a partir daí vamos fazer o quê? Se colocar no lugar do outro, respeitar o outro. Basta um olhar, um gesto, basta sentir. É a troca, é o amor, é a sensibilidade. Basta dizer para mim ou para outras mulheres negras: negra, eu te amo. Negra, você também faz parte da nossa sociedade. Negra, você também tem o mesmo direito que eu. Mais que superar um problema sociocultural, vencer o racismo é a única forma de quebrar as correntes que, embora afrouxadas, ainda aprisionam. É enxergar o outro, é enxergar a si mesmo. A receita é simples. Já parou para refletir sobre isso? O mundo não é feito de ódio, né? Que a gente que é capaz, o ser humano, um amar o outro. Você não precisa gostar de mim, só tem que me respeitar que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Por mais que a maioria ache que eu não seja um ser humano. Give us free! Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, mas você pode participar. Mande um e-mail para antesedepoisdalei@stj.jus.br com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.